paz. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor nesta quase tarde, né? Falta muito pouco, mas o sol se declinando, junto com o sol, vai vindo a bênção do Senhor na tua vida. E a palavra de Deus hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 24. Deus diz assim: E disse Deus, produzi a terra alma viva. E neste momento, Igreja do Senhor, produziu todos os tipos de vida, de animais, sobre a face do nosso jardim do Éden, do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor deu esta ordem, o Senhor no 26, versos 26, ele diz: E disse Deus, formei o homem, a minha imagem e semelhança. E quando Deus forma o homem, Deus olha ali diante do jardim e vê todos os animais e vê aquele homem. E Deus vê que aquele homem ali poderia vir a se sentir solitário. E Deus sente ali o desejo de gerar a sua companheira. E Deus gera a Eva, a sua companheira. E ali Deus fala para Adão e para Eva. Ele dá uma ordem. Ele diz: olha, todos esses animais vão te obedecer, Adão. E vocês poderão comer de todos os frutos que está no jardim. Mas da árvore da vida, do bem e do mal, não podereis comer. Deus dá uma ordem. Deus começa falando do bem, mas depois ele diz do mal. Ele avisa que há o mal sobre aquela árvore. Mas diz a palavra de Deus, como sempre o homem vai ser sempre desobediente. Começou lá no Éden. E eles desobedeceram. E diz a palavra de Deus que um dia o Senhor estava passeando lá no capítulo 3, versos 11, a palavra de Deus diz, verso 10, a palavra de Deus diz que Deus estava passeando sobre o Éden e chamou por Adão. E Adão já tinha sido enganado, já tinha sido desobediente, em outras palavras, já tinha comido daquele frutinho com o qual o Senhor deu a ordem que não tocasse, mas ele tocou. Ele obedeceu à sua mulher. Ele esqueceu que o Senhor teria dado uma ordem. Achou por melhor obedecer à voz da mulher e não a de Deus. E ali o Senhor, ele diz ao Senhor: eu ouvi a sua voz soando, Senhor, mas eu não respondi porque eu estava nu. Aí Deus pergunta a Adão: quem te mostrou a tua nuez? Ele diz: ora, quem? Aquela que o Senhor me deu como companheira. E o Senhor diz, a mulher pergunta a mulher e diz assim, diz o Senhor, Deus: mulher, por que fizeste isso? Ele disse: ora, Senhor, não foi culpa minha, foi a serpente que me enganou. Veja bem, meus irmãos, o que nos chama a atenção nesta manhã? Qual a experiência que nós podemos tirar deste diálogo entre Deus, o homem e a mulher? O que nós podemos ver aqui é que o homem sempre desobedece, o homem sempre procura pecar, mas o homem sempre procura botar a culpa em alguém. Está na igreja, está dando certo, Deus está entregando unção, Deus está operando, o pastor dá lugar àquele irmão para crescer, para que amanhã não venha diante do pastor dizer: é porque eu não cresço, porque o pastor não me dá uma oportunidade. O pastor está dando lugar, o vaso começa a dar lugar a Deus, e Deus começa a encher aquele vaso de unção, começa a trabalhar na vida daquele vaso, e aquele vaso começa na igreja crescendo e olhando para o pecado, olhando para o mundo, olhando para as coisas que não edificam, olhando para aquilo que Deus lhe proibiu de fazer. Mas ele se preocupa mais em obedecer o mal
do que a Deus. E quando acontece desse irmão deslizar e cair no pecado, muitas das vezes, meus irmãos, o mal está dentro da própria igreja. O mal é aquele bode que está lá, que não é ovelha, que não se converteu, mas que usa de se levantar do seu canto, tocar naquela ovelha que está sendo usada por Deus, e aquela ovelha começa a desobedecer o pastor, começa a afrontar pastor, começa a se levantar contra o ministério, começa a pular de galho em galho. Essa ovelha começa a se sujar, ela começa a encher de carrapicho, ela começa desobedecendo, ela começa se escandalizando, mas a culpa não é da ovelha. A culpa também não é do bode que chamou. Ela sempre guarda a culpinha do bode, porque ela quer continuar dentro da igreja gerando problema. Ela quer continuar dentro do ministério escandalizando os caminhos do Senhor. Aí ela começa a culpar o pastor. A culpa é do pastor, o pastor me chamou a atenção, o pastor não me disciplinou, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Meu irmão, minha irmã, começa a olhar e ver onde está o problema. Começa a ver, aqui nós vemos nesse diálogo entre Deus e o homem, que por nenhum momento o homem colocou a culpa nele e por nenhum momento o homem se arrependeu e pediu perdão. O problema do homem é não descer, não se humilhar e não pedir perdão. Não ver que o problema está em você. Você usou uma setazinha dentro da sua igreja. Você se levantou no meio da sua liderança. Mas você não percebeu que o problema está dentro de você. Muitas das vezes o bodezinho trouxe a semente, a fruta proibida e você absorveu. Você fez questão de absorver este mal que está te contaminando. Eu quero dizer para você, desça na presença de Deus. Se você sentiu que magoou o seu pastor, peça perdão a ele. Porque eu creio que se Adão tivesse se arrependido dos seus maus caminhos, do seu pecado, do seu delito, o perdão teria sido dado. E eu creio que ele poderia até ter pago um preço por toda a sua desobediência, mas creio que este preço teria sido aliviado. A pena teria sido menor, mas a pena foi maior. A pena foi maior por quê? Porque Adão, por nenhum momento, ele se colocou culpado. Por nenhum momento, ele se colocou diante de Deus como um servo desobediente. Ele só disse o seguinte: a culpa é daquela que tu me deu como esposa, como companheira. E ela olha para o Senhor e diz: a culpa é da serpente que me enganou. E quem foi que deu ordem? Foi a serpente ou foi Deus? Deus falou para a mulher, Deus falou para o homem, juntou os dois no Éden e disse: olha, tudo aqui é de vocês. Vocês vão ter todos estes animais, todo esse jardim, para regar, para colher, de todos os frutos poderás comer. Deus, quando lhe chama para uma grande obra, Deus diz aonde você deve pisar, como você deve andar. Dentro da sua igreja está sendo dado todos os estudos qual você precisa para obedecer à sua liderança. Então respeita a tua liderança. Então desça na humilhação. Então peça perdão. Cometeu um delito, admita que você errou e peça perdão. E aí Deus vai te abençoar. Não joga a culpa naquele que não tem. Joga a culpa, olha que a culpa está em você. Joga a culpa na tua própria consciência. Aí você vai obedecer o Senhor, você vai obedecer o seu pastor e você vai receber de Deus a bênção e a vitória. Deus tem promessa na sua vida de lhe crescer dentro do ministério, de lhe fazer um grande líder dentro da casa de Deus, mas vai depender de você. Olha a voz dentro da igreja, escuta o teu pastor, porque ele vai te ensinar os caminhos retos para chegar no céu. Eu te digo hoje, desce na presença de Deus, desce diante do teu pastor, admita que você é ovelha e que ele é pastor. Ele sabe o que é bom para você. A ovelha que está do teu lado querendo te levar para o buraco, ela não sabe não. Ela vai te levar para o abismo. E nesse abismo você vai descer até a profundeza. E olha, meu irmão, muitas das vezes quando essas ovelhas descem, elas não voltam mais não. Amém? Que você possa receber essa palavra hoje da parte do Senhor e absorver esta palavra. Receber, guardar no teu coração. Obedeça, porque é melhor obedecer do que ser sacrificado.
Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Receba, tome posse e continue marchando rumo ao céu. E o segredo de chegar lá é obedecer para não sacrificar. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.